Boa noite a todos. Vamos iniciar fazendo um movimento interno de encontro com a gente mesmo. E quando eu falo isso às vezes para as pessoas dizem, nossa, eu não quero nem me olhar, porque quando eu me olho eu não me gosto. Mas nós vamos fazer um processo de fechar os olhos, respirar profundamente e imaginar que quando nós inspiramos, nós vamos mergulhar em nosso ser. Nós vamos mergulhando, saindo dessa percepção do corpo, saindo da percepção das emoções, e nós vamos nesse mergulho indo além dos pensamentos e ir buscando aquele ponto aonde nós somos luz, sabedoria, aonde estão todas as potencialidades do nosso ser, aonde é a nossa essência, aonde nós somos divinos. Imagine esse ponto como se fosse um ponto de luz no teu ser, aquilo que você é. E imagine essa luz se expandindo e essa luz indo além dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu corpo. E essa luz atingindo a luz divina que está em torno de nós. E nesse momento em que a nossa luz interna encontra com a energia divina onde nós estamos mergulhados, tudo se acalma, tudo se tranquiliza. E dentro desse movimento, nós nos abrimos então para receber tudo aquilo que nessa noite nós viemos buscar aqui no Luz Eterna. Podem abrir os olhos e eu vou propor para vocês um trabalho de imaginação. Imagine assim, um castelo muito grande, cheio de corredores, cheio de salões, inúmeros aposentos. E em cada parte desse castelo, em cada cômodo neste castelo, existe um dom. E você é uma criança que recebe esse castelo. E você também recebe um estímulo que diz assim, vá e aproveite tudo que o teu castelo tem. E você é uma criança curiosa, alegre, você entra numa sala e você curte a sala da alegria, você entra na sala da curiosidade, você vai entrando em todas as salas, algumas um pouco mais sombrias, mas você passa por elas e você não faz diferença. Todas elas fazem parte do seu castelo. E você é pura alegria, aproveitando de tudo aquilo que o teu castelo te proporciona. Mas em determinado momento, entra alguém que para você é muito significativo. E olha e diz assim, nossa, você tem essa sala no teu castelo? Feche. Isso não é legal. E a pessoa vai e fecha. Dali a pouco entra uma outra pessoa que, para aquela pessoa que ganhou o castelo, é uma figura de autoridade. E essa figura de autoridade diz, olha, se souberem que no teu castelo tem esse dom, tem essa qualidade, vai ser muito complicado para você. E você, cedendo àquela autoridade, você vai lá e fecha mais uma porta.
E outras figuras vão entrando no seu castelo, apontando aqui, apontando ali, e com isso você vai fechando, fechando e fechando as portas do seu castelo, de cada cômodo que tinha um dom. Até um ponto que você até esquece o que tinha atrás daquela porta. Ou você vai cedendo aquilo que os outros acham, o que os outros pensam. E o que acontece é que, com o passar do tempo, você está apenas num cantinho do seu castelo. São cômodos pequenos, frios, e toda aquela possibilidade, toda aquela imensidão de oportunidades estão todas trancadas. Porque alguém disse, isso não é bom. Não podem saber que você é assim. E, nesse momento, em vez daquela alegria, acaba tendo uma perda de energia, um recolhimento, um encolhimento cada vez maior. Se nós pensarmos nesse castelo como as nossas emoções, que é o tema de hoje, as emoções e a saúde, pensemos nesse castelo como as nossas emoções. Quantas vezes a gente vai travando, fechando as nossas emoções para podermos ser aceitos. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar agora. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Maralba Almada. Mas vamos diferenciar um pouquinho o que é a emoção. Emoção são as respostas fisiológicas do nosso corpo diante de um estímulo do meio. Ou seja, se acontecer alguma coisa de imprevisto, imediatamente nosso corpo reage. Você está andando na rua e, dali a pouco, você ouve aquela freada, imediatamente você está no carro, você também vai frear, porque aquilo te chamou a atenção. Você tem uma resposta, e é uma resposta orgânica. O nosso corpo está preparado para nos indicar se nós vamos fugir ou nós vamos confrontar. Quando a gente estuda na psicologia, a gente faz uma diferença entre o que é emoção e o que é sentimento. Sentimento é quando esta emoção que é fisiológica, ela simplesmente brota, nós colocamos ela sujeita ao nosso pensamento, ao nosso raciocínio, à nossa percepção, à nossa avaliação. Ou seja, eu estou caminhando na calçada e ouço aquela freada. A minha reação é procurar um lugar para me proteger. Mas, imediatamente, eu percebo que a freada foi longe, que não houve uma batida, que nenhum carro vem para cima de mim, onde eu estou. Então, eu fui trabalhando a emoção, tornando ela um sentimento, aquele sentimento de cuidado que nós temos conosco mesmos. E o que é a saúde? A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estar de completo bem-estar físico, mental, social, eu acrescentei espiritual, e não apenas a ausência da doença. E aí cabe uma pergunta: será que nós conseguimos manter a nossa saúde? Ou seja, esse bem-estar físico, mental, social e espiritual? Alguns momentos, com certeza. Em alguns momentos dessa vida agitada e que nos demanda tanta coisa, a gente não consegue manter esse bem-estar que seria o ideal. Mas vamos pensar assim: quem é esse ser que vai sentir as emoções? Nós sentimos, e nós somos uma criação divina. E eu gostei muito quando eu li sobre
um autor, uma autora, e ela estava falando disso. Nós somos um projeto de ser humano. Um projeto, ou seja, nós estamos em construção, nós estamos aí caminhando numa senda que está determinada. O projeto de sermos humanos. Então, essa é a nossa caminhada, o projeto que a criação divina nos propôs. Nesse processo de evolução, nós vamos trabalhar as emoções de uma forma instintiva até a gente conseguir transformar as reações emocionais instintivas em uma consciência moral. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou reagindo à minha emoção apenas pelo instinto, eu estou apenas reagindo e ela sai como veio. Ao passo que, se eu vou desenvolvendo a consciência moral, eu vou trabalhando esta emoção para que ela saia de forma adequada. Que ela seja boa para eu poder colocar, mas de uma forma adequada que não fira o outro. Só que, à medida que nós vamos fazendo esse processo de trabalhar a emoção do instinto para a consciência moral, vai ocorrer dois fenômenos, que são a sensação de separatividade e trabalharmos com a polaridade. Nós vamos aprofundar depois um pouquinho mais essas ideias. Então, o que é essa separatividade? Eu sou eu, você é você. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Se eu vivo muito na separatividade, eu não consigo fazer aquilo que a gente chama de empatia, que é me colocar no lugar do outro. Porque o jeito que eu penso, que eu sinto e que eu acho que as coisas são é o certo. E aí a gente vai ficar preso na polaridade de novo, que é o certo, o errado, o bem, o mal, a consciência, a inconsciência, como se fossem opostos. Matéria e espírito. E a gente pensa na polaridade como opostos, mas, na verdade, são complementares. Mas, para analisar as nossas emoções, nós vamos olhar o ser humano em 3 níveis. A nossa essência, o nosso perispírito, ou seja, esse corpo perispiritual que faz a adaptação dessa energia sutil divina para uma dimensão mais densa, que é o corpo. Alguns autores chamam este corpo de o corpo das emoções. E, então, nós vamos, quando a gente trabalhar a questão das emoções, nós vamos ver que o que nós fazemos aqui interfere aqui, pode equilibrar ou desequilibrar essas energias e vai repercutir aqui. Ao mesmo tempo que essa energia vai passando aqui e pode, muitas vezes, fazer todo um processo de reequilíbrio e de saúde para essa dimensão material. Mas vamos lá com Kardec, porque nós estamos falando em criação divina. E a primeira pergunta que nós vamos fazer é: mas tudo bem, eu estou falando em processo de evolução, mas onde é que tudo começa? E vamos para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: o que é Deus? E vejam que ele pergunta o que é, porque se ele perguntasse quem é, nós já personificaríamos Deus. E quando ele diz o que é, fica uma coisa abrangente. E a resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós somos criados por Ele. Nossas emoções também são divinas.
E daí vocês podem perguntar, mas espera lá, o ódio não pode ser criação divina. Mas ele existe. Mas o que é o ódio? Muitos dizem que é um oposto ao amor. Na verdade, o ódio está carregado de afeto. Mas é um afeto, é um amor que está misturado com as outras emoções que nós temos. Às vezes desejo de posse, às vezes frustração, às vezes raiva. E nós chamamos essa mistura toda de um amor conturbado, nós chamamos de ódio. A criação, o princípio, é amor. Mas a gente ainda não sabe lidar com isso adequadamente nesse processo. Então, a gente vai misturando as coisas e muitas vezes o resultado não é lá muito bom, não. Mas vamos colocar um pouco disso numa imagem. Vamos imaginar a nossa criação. Aqui está todo o nosso potencial. Para trabalharmos com energias materiais, para irmos para energias sutis, para desenvolvermos a nossa energia mais sutil. Está tudo em nós. Isso é o momento da nossa criação. É Deus em nós. Nesse momento, o que é que Deus nos propõe? Há um projeto de você ser humano? Então, nós vamos ter inúmeras oportunidades nesse caminho da evolução. E as oportunidades vão surgindo, nós vamos aprendendo a utilizar essas energias, se amplia mais, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos regidos muito pelas leis naturais. As nossas emoções, elas são realmente emoções. Elas brotam simplesmente, porque é a lei natural que vai nos comandar. Mas chega um momento em que é como se houvesse uma ruptura. Além das leis naturais que nos regem, nós vamos ter um momento, e que é um momento lindíssimo na nossa evolução, mas também um momento bastante difícil na nossa evolução, que é o momento em que nós ganhamos a liberdade de escolher. No momento que a gente ganha, por já ter aprendido como utilizar as energias emocionais em todo este trajeto, é como se Deus dissesse, bem, agora que você já aprendeu o beabá, você vai seguir adiante, mas você vai fazer a escolha. Que emoção e como você vai trabalhar com isso. Mas toda escolha importa também em responsabilidade. Eu posso escolher algo, agir de determinada maneira, e eu vou sofrer as consequências disso. Essa é a responsabilidade da escolha. E então, uma vez livres para escolher, nós vamos tendo oportunidades e oportunidades de evolução. Só que o que acontece é que nós muitas vezes paramos nessa ideia aqui. É como se na evolução em que eu estou só mergulhado na força divina das suas leis naturais, dissesse, não, agora eu quero de outro jeito. E você se torna, então, eu e o outro. Há uma identificação com a personalidade. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês hoje, quem é você? Provavelmente cada um diria, como eu disse no começo, meu nome é Amaral Balmada. Agora, eu sou Amaral Balmada? Não. Eu estou Amaral Balmada. Eu estou nesse papel, nesse corpo, nesse momento, vivendo essas experiências. Mas nós fazemos essa identificação e ela é necessária. Não é à toa que isso acontece, não. Mas ela nos traz essa ideia da separação. E quando a gente pensa em Deus, eu vou propor para vocês pensarem em Deus
como um estado de consciência. Imaginem Deus como essa, em vez da inteligência suprema, mas como a consciência suprema, aonde nós estamos mergulhados. E essa consciência suprema só pede que você desenvolva estados de consciência para perceber tudo isso. E tem uma autora que uma pessoa muito querida me indicou um livro, que ela diz assim: quando o estado de consciência é compreendido como um estado interior, Deus é vivenciado como uma parte intrínseca a nós mesmos. Ele não está fora ou distante, não há qualquer sentido para separação. Isso faz parte de um livro muito lindo chamado O Casamento do Espírito. Então, se a gente pensa que a gente tem essa possibilidade de trabalharmos as emoções e irmos cada vez mais ampliando a nossa consciência, nós vamos também cada vez mais nos sentindo ligados à força divina, através das nossas emoções. Para a gente trazer um pouquinho para o concreto, como é que é esse processo? Eu vou trazer para vocês a escala de consciência de Hawkins, Stephen Hawking. Ele desenvolveu todo um projeto, um processo de avaliação da frequência das nossas emoções. Então, a emoção de vergonha é aquela de menor vibração, é aquela coisa lenta, pesada, pequena. Aumenta um pouquinho quando nós entramos na culpa, aumenta na apatia, na tristeza, no medo, nos apegos, já começa a aquecer aqui na raiva e lá vem o orgulho. Para Hawkins, este orgulho aqui não tem nada de negativo. É o orgulho que você diz para você mesmo: eu posso. Eu tenho uma força interior e eu posso. Então, com isto que ele chama de orgulho, você consegue romper uma verdadeira barreira. Por quê? Nas emoções, daqui para baixo, são todas emoções de contração. Eu tenho medo, eu tenho tristeza. Quando eu estou triste, eu vou perdendo o interesse pelas coisas. Eu entro na apatia. Depois eu fico me culpando porque eu estou apático. E daí eu fico com vergonha porque ninguém está esperando que eu seja assim. Então, todas estas energias vão fazendo com que um encolhimento do nosso ser, das emoções e das energias que nós estamos captando e trocando com o universo. Ao passo que, na medida em que nós criamos a coragem, ou seja, vem aquela força que diz: eu posso e eu vou mudar. Você começa a desenvolver virtudes e vibrações da sua consciência que vão te levar cada vez mais em direção ao amor, à alegria, à paz, à iluminação e essa consciência maior, que é quando realmente você sabe, não é só sabe, há uma vivência de que você está em Deus. Então, como a gente representaria isso? Aquele núcleozinho nosso, a centelha divina, se percebe como um eu separado. E tive que representar Deus assim, uma coisa concreta, porque era muito difícil tentar representar Deus que não fosse algo concreto. Então, imagine que eu estou fazendo essa limitação aí, só para a gente poder concretizar que nós estamos aqui, mas nós achamos que temos uma separação
de Deus. Vamos lá para Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo quando ele fala das paixões, no capítulo da perfeição moral. Kardec pergunta aos espíritos: o princípio das paixões, sendo natural, ele é mau em si mesmo? Natural, aqui, a gente tem que considerar assim, como se fosse uma coisa primitiva, como se fosse uma coisa que não comportaria para a evolução do homem atual. Então, o que os espíritos respondem? Não é má em si mesma. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio da paixão foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. E realmente, imagine alguém que está vivendo aquele momento de paixão, compondo uma música. É algo divino. E é apaixonante. É a paixão brotando de dentro, criando aquela maravilha de sons. E os espíritos completam. O abuso dessas emoções ao que o homem se entrega, é que é a causa do mal. Não é o sentimento, não é a emoção, é o uso que fazemos dela. Kardec ainda continua. Mas se a gente pode usar bem ou mal, como é que a gente vai definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para serem más? E quando leio e estudo o Livro dos Espíritos, eu fico pensando na personalidade de Kardec. Kardec não deixava barato. Ele tinha uma pergunta, se os espíritos não respondiam bem para ele ter uma clareza, ele voltava, ele perguntava de outro jeito, ele colocava mais uma pergunta, ele colocava um detalhezinho diferente para encontrar a melhor resposta. E é assim que ele pergunta: tudo bem, se ela pode ser boa, como é que a gente vai definir o limite? E os espíritos respondem: as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. E eu trago para a gente olhar junto essa imagem, que é uma imagem usada para representar uma Upanishad, que é da linha do Vedanta. Eles trabalham muito com essa ideia da responsabilidade das emoções, e nessa Upanishad eles dizem o seguinte, que os cavalos são as nossas emoções, mas nós somos o cocheiro. E é obrigação nossa, é o aprendizado nosso, colocar estes cavalos e toda esta força divina nos trilhos, na medida certa. Por quê? Porque vocês estão vendo que as emoções controladas pelo cocheiro estão levando alguém lá atrás. Esse alguém lá atrás é a nossa essência, é o nosso espírito. Então, essa imagem fala muito desse aspecto, que as nossas emoções precisam, até por estarmos num momento de evolução em que elas precisam ser entendidas e administradas. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. É linda essa ideia de que você vai ter a medida quando você se coloca no lugar do outro e pensa: como seria para ele se recebesse isso que eu estou fazendo? É sempre aquela posição de empatia, de reconhecimento do outro. Mas Kardec, ele faz alguns questionamentos sobre como é que a gente não controla os cavalos. Daí, assim,
uma pergunta que ele faz a 912. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Isso porque nas perguntas anteriores, tem várias perguntas sobre, mas não tem uma força orgânica, não tem uma força da nossa matéria que faz com que a gente haja assim? Aí eu lembrei, quando eu li isso aí, eu lembrei muito daquela frase que se usava, não sei se ainda se usa, mas é assim: a carne é fraca. Eu fui no restaurante, já estava satisfeito. Mas quando eu vi aquela sobremesa, eu não resisti. A carne é fraca. Eu precisei comer mais um pedaço daquela sobremesa. Então, quando a gente usa a desculpa, que é a nosso estado anterior de evolução, o que é que os espíritos respondem? O meio mais eficaz de você combater essa natureza corpórea, ou seja, essa coisa que vem, é praticar a abnegação. Gente, essas 3 palavrinhas dão muito o que pensar. Por quê? O que é abnegação? O que é uma pessoa abnegada? Será que é aquela que esquece de si mesmo? É aquela que se deixa dominar? Será aquela que se humilha? Então, vamos ver o que significa abnegação. Quer dizer desprendimento. Ou seja, eu tenho, mas se a vida levar, eu vou buscar de novo, se for possível. Se não for, eu vou ter que chegar naquele nível da emoção, da aceitação. Abnegação é altruísmo. É quando a gente, por necessidade, vai escolher, deixando de se colocar em primeiro lugar, para poder ver qual é a necessidade do outro. Abnegação é desapego. Abnegação é generosidade. E nós podemos praticar tudo isso. E se nós olharmos essas 4 palavras, elas estão também incluídas naquela escala, com outros termos, mas na escala de Hawkins, como energias sutis que nós começamos a ter, a vibrar nesse nível. Mas falando ainda na escala, nós temos que estar atento nas emoções. Por quê? Eu falei para vocês que essas energias do orgulho para baixo provocam a contração. Então, é como se a gente tivesse uma espiral que nos leva para baixo. Então, nós temos que estar muito atentos quando as energias começam a sair daquele nível que é o nosso nível normal e a gente começa a deprimir. Deprimir nada mais é do que vibrar cada vez mais lentamente. Ao passo que, no momento que a gente tem a coragem, ou seja, aquela força interior para a mudança, vai ocorrer esta espiral ascendente. Porque, na verdade, esse é o caminho traçado, não é? Nós vamos passar por isso. E se a gente for desenvolvendo isso, ótimo, porque quanto mais você desenvolve, consegue se manter nesses níveis, mais você é atraído para estar num nível superior. Porque vamos imaginar, quando você está aqui num nível de amor, se alguma coisa faz você perder aquele momento, você sente que você não está no seu melhor. Então, vamos agora entrar um pouquinho nessa ideia da separatividade e da polaridade. Como eu falei a vocês, no momento que nós ganhamos o direito de escolha, nós achávamos que a partir dali era por nossa conta. A gente tinha que dar conta e que
Deus ia estar, mas está lá. Eu vou lembrar dele de vez em quando. E a gente vai trabalhando com essa ideia da separatividade, porque o mundo fica muito mais difícil. Porque se você tem aquela certeza que você está mergulhado na força divina, você vai procurar achar as respostas para a vida nesse nível mais sutil. Agora, se você acha que você tem que responder sozinho, é mais complicado. Então, nós vamos vivendo essa polaridade. Alma ou eu individual? Feminino ou masculino? Positivo e negativo? E um modo de pensar da gente, muitas vezes, é esse. Como eu tenho que dar conta sozinho, que Deus me abandonou, eu vou dividir para poder trabalhar com cada coisa. E ao dividir, a gente diz, isso é bom e aquilo é ruim. Eu digo o que é bom, o que me agrada, e eu digo o que é ruim, aquilo que me desagrada. Bom é receber o salário. Para o patrão, é ruim, porque é dinheiro que sai do caixa. Então, nós vivemos essa polaridade. Às vezes, o que é bom para nós é ruim para o outro. E nós vamos entrar um pouquinho mais nessa questão aí da polaridade. Mas essa é, muitas vezes, a posição que a gente se encontra na vida. Ai, meu Deus, eu vou ter que dar conta sozinho. Como é que eu vou fazer? Porque a gente esquece que está mergulhada nele. Mas como a gente pode sair desse labirinto? Vamos trabalhar com a ideia da polaridade num triângulo. Autoestima. Qual é o oposto da autoestima? É a desvalorização. E vejam, muitas vezes, quando você, na nossa educação, a gente diz assim, nossa, mas eu sou bom nisso. Se você disser para alguém, o que o outro diz? Mas tu é metido. Mas olha só que orgulhoso. No momento que você reconhece uma capacidade, muitas vezes você é visto como o arrogante que está dizendo que é melhor que o outro. Não. Autoestima aqui é aquilo que você pode dizer. Nisso eu gosto de mim. Nisso eu sou bom. Nisso é muito legal o que eu faço, o que eu tenho. Não existe comparação. A autoestima é eu comigo mesma. Eu não estou me comparando com ninguém. Eu posso ser isso e o outro pode ser o que ele acha que tem que ser. Mas eu vou reconhecer as minhas características. Mas como é que a gente pode viver a polaridade? Vamos pegar uma situação aqui de autoestima. Eu vou participar de um grupo de estudo. E eu tenho sobre o assunto um conhecimento médio. Aí, quando eu chego no grupo de estudo, que eu olho, só tem bambambam, só tem aquele figurão que sabe tudo do assunto. Aí, a minha autoestima fica desse tamanho. Eu disse, meu Deus, eu não vou abrir a boca. Porque se eu abrir a boca, eu vou dizer bobagem diante deles que sabem tanto. Então, a nossa autoestima fica muito pequena. Em outro momento, nós vamos participar de um grupo de estudo. Só que o grupo de estudo, daquele assunto que o grupo está estudando, você domina, você conhece, você tem um aprofundamento maior. Quando você chega lá, você vai ter a tua autoestima desse tamanho. Então, se no grupo dos poderosos eu me desvalorizei, aqui no grupo dos que sabem menos, eu vou estar com a minha autoestima lá em cima. Então, a nossa autoestima ela vai variar. Nós vamos transitar na polaridade. Mas o que é que nos livra da polaridade é quando a gente vai para a humildade. Tá bom,
No grupo do Bambambam, eu sei pouquinho, eu vou aprender com eles. No grupo do onde eu sei mais, eu vou ser aquele que pode transmitir aquilo que eu sei. Então, eu não estou em comparação, eu estou comigo, com a minha competência. Uma outra polaridade que a gente vive, perda e ganho. Nossa, a gente vive isso sempre. Se eu perguntar, normalmente todo mundo vai dizer que gosta de ganhar, né? Ninguém gosta de perder. Mas na vida, muitas vezes, quando a gente ganha alguma coisa, a gente perde outra. Pensem assim, nós estávamos na barriga da mãe, quentinho, alimentados, não precisava fazer nada, só ficar lá. Mas nós ganhamos a vida e nós perdemos o quentinho. Quando nós começamos a andar, nós queríamos experimentar e ganhar o mundo, mas nós perdemos o colo. Então, em muitas situações na vida, nós vamos viver a polaridade. E muitas vezes vamos viver a polaridade no mesmo instante. Às vezes a gente gosta de alguém, mas está com uma raiva que não tem tamanho. Daí você vai dizer, espera lá, mas e o que eu faço com isso? Eu tenho dois sentimentos opostos ao mesmo tempo. Eu amo e eu tenho raiva. Queria ver essa pessoa nesse momento pelas costas. Então, a gente vai ter sempre que ir além dessa polaridade. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente pode fazer esse processo. Na perda e no ganho, o que a gente vai buscar é a neutralidade. Ter essa certeza que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, outras vezes, para ganhar, a gente perde uma coisa. Né? Eu acho que o adolescente vive isso de forma dramática. Tem aquele corpinho, vamos pensar na menina que está vivendo a transformação corporal. Ela tem aquele corpinho de menina, dali a pouco, aquele corpo começa a ficar estranho, mas para ela fazer o processo, ela vai ter que passar pela perda do corpo infantil para poder ganhar aquele corpo que vai formando cintura, que vai tendo seio, que vai fazendo quadril. E que daí a adolescente se olha no espelho e diz, como eu estou bonita. E aí a autoestima está lá em cima. Ou então, se ela não tiver esse olhar, vai ter a desvalorização. Um outro triângulo que a gente vive muitas vezes é da vítima e do tirano. Gente, nós fazemos isso conosco. Nós vivemos isso. Quando a gente pensa em vítima e tirano, você já imagina alguém subjugando alguém. Muitas vezes nós fazemos isso com as nossas emoções. Quem é de vocês que não tem aquele ladinho que diz, você devia, você já sabia, por que você ainda está? E quando você faz uma coisa, eu brinco, digo que eu pego um chicotinho e me castigo. Mas nós não somos nem vítimas e nem tiranos o tempo todo. Em algumas vezes somos vítimas, sim. Algumas vezes nós somos tiranos, somos. Conosco, então, eu diria que nós somos muito tiranos às vezes. Mas a solução é a gente sair disso e irmos para o altruísmo. Mas como que a gente sai disso? Antes a gente precisa ter essa consciência que as nossas emoções são divinas, elas não são boas nem más, elas só precisam ter o limite da intensidade e ser utilizada na situação adequada. Se eu tenho paciência demais, eu estrago a educação de um filho. Porque eu não ponho limite, tudo pode. Mas, se eu estou com um idoso, surdinho, a minha paciência
vai ser exercitada, porque eu vou repetir para esse indivíduo 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Então, vamos ver como é que a gente sai do positivo e do negativo. Nem culpa, nem remorso, nem vítima, nem tirano. Pensemos nesses aspectos que nós consideramos como positivo e negativo. Qual seria a nossa saída? É o que nós chamamos de testemunha neutra. Eu olho para a situação e eu analiso, eu me afasto da situação e vejo, eu estou vivendo o amor por essa pessoa, mas eu também estou vivendo a raiva porque ela agiu de alguma forma comigo que eu não gostei. E eu tenho as duas emoções, às vezes fazendo esta balança. Então, qual é a saída da polaridade? É como se você desse um passo atrás e dissesse, eu vou olhar para isso como um observador. Eu vou observar e reconhecer que em mim eu tenho um lado que ama. E eu vou reconhecer em mim que eu tenho um lado que fica com muita raiva quando acontece alguma coisa. Então, para isso, nós precisamos estar centrados, ou seja, para dar esse passinho para trás, é como se dissesse, eu me afasto, eu entro em contato comigo, e ao entrar em contato comigo, não é o ser da personalidade atual, é esse comigo mais profundo, que vai buscar a melhor resposta. Quando a gente dá esse passinho para trás para se tornar o observador, é como se a gente estivesse indo em direção ao nosso centro divino. Então, a gente tem que estar consciente dessa ligação com esse ponto aonde nós somos luz, paz, sabedoria. Como eu falei, a gente não nega que está vivendo os dois estados. Tanto eu amo como eu tenho raiva. Mas a gente não se identifica. Nossa, mas eu não sei o que eu sou. Eu sou alguém que tem amor e que tem raiva. E eu fico, então, como observador de mim mesmo, das emoções que estão acontecendo. E eu entro daí na neutralidade. E quando a gente fala de neutralidade, a gente volta lá para a escala de Hawkins, que depois que a gente conseguiu a coragem de fazer as mudanças, nós entramos na neutralidade. Esse nível, vamos dizer assim, é o segundo passo nessa escala de ascensão, que vai nos levar para cada vez mais ao bem-estar físico, psíquico, espiritual. Por quê? Fica fácil fazer dentro da neutralidade o que a gente chama de desapego. Por quê? Eu não vou reprimir minha emoção, eu não vou negar que eu estou sentindo, eu não vou fugir disso que eu estou sentindo, eu não vou fingir que eu não estou vivenciando essa emoção e esse pensamento. Eles estão aqui em mim. Eu só tomo consciência e digo, tudo bem, pode passar. E eu volto, então, para esse passinho para trás, onde eu vou buscar o meu centro, onde eu sou paz, onde eu sou sabedoria, onde eu sou tranquilidade, onde eu sou luz. E, então, você pode vivenciar os dois opostos simultaneamente, sabendo que você é tudo isso. E quanto mais desapegados, maior é a capacidade de amar. Eu tive uma experiência uma vez com a questão do desapego, foi muito interessante. Quando a minha netinha brasileira, porque eu tenho netinhas que moram fora do Brasil,
quando ela nasceu, a minha nora, quando chegou aquele período que tinha que voltar para trabalhar, deixou, para alegria minha e do Newton, meu marido, que a gente pudesse cuidar dela. Então, ela ia para casa de manhã cedo e depois, à tarde, ela ia para casa, ou depois, mais tarde, foi para a escolinha e eu ia para o trabalho. O que aconteceu foi que, em determinado momento, minha filha, falando com o pai da Luísa, que era minha neta, a minha filha disse, a mãe disse que não tem apego na Luísa. Meu filho ficou indignado. Como assim? Como não tem apego? Tem que ter, se você ama, tem que ter apego. Era quase como se dissesse, se a mãe não ama a neta, não tem apego, ela não ama. Mas essa noção do desapego é saber, sim, gente, eu curti essa minha neta, foi um período muito lindo de ser vivido, mas eu sabia que ia passar. Eu vivia ali intensamente, porque eu sabia que a hora que ela crescesse, ela ia dizer, vó, muito obrigada por tudo, mas eu estou indo. E hoje ela está adolescente, eu vejo ela de vez em quando chamo a turma lá em casa para almoçar, porque senão é amigo, é namorado, é escola, é curso, é isso, é aquilo outro, né? Então, isso é desapego. É você saber que você pode viver aquilo naquele momento, mas que vai passar. A vida vai poder levar para um outro rumo. Agora vamos ver a emoção e o corpo. A gente tem que ter claro que, como nós pensamos, nós vamos sentir, nós vamos ter respostas corporais, e essas respostas corporais podem trazer algumas alterações. Que alterações são essas? Por exemplo, se alguém chegasse agora gritando ali no corredor, nós levaríamos aquele susto, imediatamente nós teríamos uma descarga de cortisol no nosso corpo, que era para provocar uma reação. Então, nós temos essas reações hormonais, o corpo ele está preparado já por toda a evolução e na lei de sobrevivência a nos garantir que a gente possa usar as emoções e as forças que temos para a sobrevivência. Essa alteração hormonal faz alteração sanguínea, altera a nossa pressão, altera os órgãos, altera as células. Quem é que não sabe que a pressão arterial aumenta dependendo da forma como você pensa e como você sente? Tá mesmo? A pressão arterial vai se alterando de acordo com esse processo. Então, lembram que nós fizemos aqueles 3 níveis do ser humano? Começa num, interfere no outro, começa no outro e interfere no um. As consequências no organismo. Então, nós vamos ter, para as emoções, respostas que são básicas, como essa, a resposta imediata. Mas nós temos respostas que são aprendidas. E quando nós aprendemos a dar respostas, a gente vai ver se elas são boas ou não. A gente tem, então, o aumento do batimento cardíaco, da pressão arterial, os hormônios como o cortisol, a gente tem vasoconstrição cutânea, a gente tem vasodilatação dos músculos esqueléticos. Por que tudo isso? Porque o cérebro ele vai focar na nossa sobrevivência, principalmente quando a gente está lidando com raiva e medo, que são emoções básicas de sobrevivência. Ele vai reagir muito mais pensando nisso do que numa resposta cognitiva adequada. Mas a gente vai aprendendo na vida que tem certas coisas que você não vai reagir no impulso. Que é assim, vamos pensar no trânsito, né? Todo mundo está aí dirigindo
e dali a pouco alguém bate no seu carro. Aí, o que acontece? Você se enfurece e sai do carro. E quando você sai do carro, alguém mais enfurecido vem na sua direção. Automaticamente você vai trabalhar com a lei da sobrevivência. Porque você vai encontrar a resposta mais adequada diante daquele momento que você ficou com muita raiva porque bateram no seu carro. Porque você também vai ter uma resposta de medo desse indivíduo que veio para cima. Então, nós vamos trabalhar com as emoções sempre. A gente tem essa resposta imediata, mas a gente vai modelar o nível que nós vamos usar. E como que a gente vive a emoção? Quando a emoção vem, a gente pode utilizar de 3 formas. A gente pode bloquear. Eu não sinto, não está acontecendo comigo. Ou a gente pode explodir. Eu não vi mais nada. Se escureceu e eu reagi. A raiva me dominou. Foi tudo no impulso. Quando eu vi, eu tinha feito. Ou seja, é a emoção sem controle. Ou a gente pode viver a emoção adequadamente. Está difícil, mas faz parte do meu crescimento. Então, vamos ver como é que eu posso lidar com isso da melhor maneira. Deixa eu pensar, depois eu respondo. Quando a gente bloqueia, a gente tranca a emoção. Trancar a emoção é fechar aqui. Nós temos um centro energético que é o que vai trabalhar as energias emocionais. E a primeira coisa que a gente faz é fechar. Daí você passa a não sentir. Vocês já conviveram com alguém que convive com alguém muito grosseiro? Às vezes a gente vê isso dentro do trabalho, às vezes a gente vê isso no âmbito familiar. Daí você olha para aquilo, aquela reação grosseira, e você diz, como é que essa pessoa aguenta? Como é que ela convive com alguém nesse nível de grosseria? Por quê? Ela trancou a emoção. Ela não reage mais. Então, vai ficando entorpecida, vai ficando, é quase como se fosse um viver sem sentir. Porque se eu sentir raiva, eu posso explodir, então eu não sinto. Aí, muitas vezes, provoca esse isolamento. Às vezes a pessoa encontra o que a gente chama de pseudo-solução. Vamos pensar assim, eu estou no trabalho, tive uma situação difícil, fiquei com muita raiva, não posso brigar com meu chefe. O que eu faço? Eu vou em casa e brigo com a mulher. Eu chuto o cachorro. Eu chuto o móvel. Eu dirijo com violência no trânsito. É como se encontrasse uma solução para aquela emoção que ficou travada. E muitas vezes, quando a gente faz o travamento emocional, a gente entra nessa ordem aqui. Eu quero ser amado para poder amar. Porque como eu tranquei, eu quero ter certeza que alguém me ama para eu poder me abrir. Senão eu continuo trancado. Quando a gente explode, geralmente é para se aliviar. Mas é aquele alívio sem significado. E muitas vezes é num momento em que aquela pessoa que ganhou a explosão nem sabe por que você está explodindo naquele nível. Só que você está com um acumulado de N situações anteriores. Não tem objetivo, é só explodir por explodir. E, geralmente, é cheio de acusação. Ao outro, à vida, ao destino, à má sorte, a Deus. E a gente entra numa espiral descendente. Aliás, aqui não é bem uma espiral, é um círculo que se fecha. Eu começo a ter culpa, porque eu me aliviei. Aí depois eu fico com remorso. Aí eu vou para a reparação.
peço desculpa, me perdoe, mas eu continuo bloqueado. Se eu continuo bloqueado, eu vou ter nova explosão. E aí eu vou voltar para a culpa, para o remorso, para a reparação, e entra num círculo que não tem fim. E é uma frase muito comum. Olha o que você me fez reagir fazendo isso. A culpa é sempre do outro. Mas quando a gente reage adequadamente, a gente faz aquilo que nós vimos anteriormente. Eu olho para mim, eu olho para o outro, eu reconheço a emoção, eu sei por que eu estou vivendo aquela emoção, qual é a função que aquela emoção tem, e eu vou ter clareza quando eu coloco a minha emoção para o outro, se for necessário, e você se responsabiliza. Você não vai culpar o outro. Você me deixou com raiva. Não. Quando você faz isso, eu fico com raiva. É a reação que eu posso ter. Então, se o nosso caminho é o desenvolvimento emocional, vamos a alguns passos. Tornar-se consciente do que sente. Gente, tem muita gente que não sabe dar nome para as suas emoções. Está cansado e acha que está triste. Não tem nada de tristeza, se olhar é só o corpo que está cansado. Expressar de forma direta, sem justificativa ou desculpa, aquilo que está sentindo. Olha, sabe, eu fiquei com raiva de você, mas você sabe, né? Eu fui criado de uma forma que na minha família, e você vai mostrar a emoção justificando, porque aí foi educada assim, porque a mãe era assim, porque o pai era assim, a avó é assim, assim, vai até Adão e Eva. Compreender a interação entre você e os outros. Gente, isso aqui é muito sério. Porque muitas vezes nessa interação, eu entendo a situação de um jeito e o outro entende completamente diferente. Então a gente tem que olhar, tem distorção? Qual é o resultado desta distorção? O que eu posso fazer para essa interação ser melhor? Separar o bom sentimento verdadeiro e o bom sentimento falso. Será que tem bom sentimento falso? O que é um bom sentimento falso? É aquele em que você está preso do eu devia ser. Eu devia ser caridoso, eu devia ser bondoso, eu devia ter paciência. Eu devia, está lá, não sei para quem que está devendo, mas eu devia. Então, o bom sentimento é aquele em que você é bom porque é bom. Você é paciente porque está desenvolvendo a paciência. Sem ter um porquê. Eu tenho que ser para. E é a frase que nos domina nesse capítulo, é eu devia ser assim. Confie nos seus sentimentos. Veja a raiz dele, esteja em contato com esse centro. E, completando, crescimento espiritual só é possível com crescimento emocional. Porque a gente vai precisar, como se fosse um banquinho, de todos os pés que esse banquinho tem, seja o mental, o emocional, o corporal, o espiritual, é tudo junto. Se os sentimentos são tolhidos, o amor não cresce. E amor é a força do universo. E eu deixo para vocês algumas reflexões. O que você ama? O quê? A quem você ama? Como você demonstra o amor? Com que intensidade você ama? E nós vamos olhar para as nossas emoções como esta árvore. Aquelas emoções básicas, elas são como esse tronco, esses galhos, e essas emoções elas vão acontecer em uma infinidade de situações, todas partindo do mesmo centro, que é o nosso eu divino. Mas esta árvore,
está sempre iluminada por este centro divino. E quando nós conseguimos fazer esse equilíbrio das nossas emoções, reconhecer tudo isso que nós somos, aprendizes nesse caminho, o que acontece com o nosso castelo? Aquele castelo que estava trancado, que nós tínhamos esquecido até de algumas partes de nós mesmos, ou que tínhamos que negar porque não éramos aceitos, nós aí conseguimos ir abrindo cada uma das portas e nos tornando cada vez mais inteiros. E aí o nosso castelo fica com as suas janelas abertas, com aquela iluminação interior, podendo se projetar, sempre sendo iluminado por essa consciência maior que é Deus. Vamos cuidar do nosso castelo. Uma boa noite.